Nós estamos começando mais um ano letivo e é um momento oportuno para a gente também conversar sobre problemas comportamentais, às vezes que precisa até de psicólogos, para que as crianças, os adolescentes, né, tenham um desenvolvimento razoável na sua escolaridade. Então, problemas aí de apatia, desinteresse, ou hiperatividade, ou dislexia, são assuntos que interessam a todos e é sobre isso que nós vamos abordar. Serralheria JB. Portões e estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Muitas crianças apresentam problemas de dislexia, apatia, aparentemente uma preguiça, uma insensibilidade emocional. E essas crianças ou adolescentes vão ter problemas, com certeza, na sua escolaridade, no seu desenvolvimento. E hoje nós estamos aqui e já agradecemos a psicóloga clínica Vanessa, que trabalha ali no Hospital São Jorge, e ela pode nos esclarecer a respeito desses problemas comportamentais, né, das crianças e adolescentes. Nossa saudação, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, eu vou falar de alguns problemas que nós enfrentamos nesse processo do ensino-aprendizagem. Algumas patologias, nós podemos ter várias, mas dentre elas, algumas aparecem com maior frequência. Por exemplo, os transtornos de aprendizagem. Quais são? A dislexia, que é uma delas, que é uma dificuldade com a leitura, com a escrita, então ocorre trocas de letras, né? Depois nós temos também a descalculia, que é uma dificuldade com números, então é a área da matemática, que a criança acaba tendo um bloqueio ali também. Essa dislexia é uma doença? Sim, ela é um transtorno que é uma doença. Pode ser considerada uma doença? Sim, é uma patologia. E essa outra, descalculia, também pode ser considerada? Também é um tipo de transtorno. Precisa de tratamento? Precisa de um tratamento específico. Então, dá mais detalhes de uma e de outra. Sim, eu vou citar mais uma que tem a disgrafia também. A disgrafia é uma dificuldade com a letra. Então, são aquelas crianças que têm uma dificuldade motora, que a letra não é bonita, que elas também acabam tendo trocas, não sabe qual o momento de colocar letra maiúscula, letra minúscula. Geralmente, os professores começam a detectar esse tipo de dificuldade no começo da alfabetização. Então, quando o professor está capacitado, ele consegue já fazer logo essa identificação e encaminhar essa criança para uma avaliação específica. Mas esses professores, eles estão capacitados para isso ou não? Eles deveriam. Eles deveriam. Então, aquela criança, vou dar algumas dicas de como observar esse aluno que apresenta uma dificuldade. Então, é aquele aluno que às vezes ele tem uma dificuldade de concluir a sua atividade, ele não termina. É aquele aluno que ele tem uma certa resistência para fazer a atividade. Às vezes ele pode ter também uma dificuldade de memorização, então ele não consegue, por exemplo, com os números, ele não consegue a sequência numérica. Né? A leitura é uma criança que às vezes ela rejeita fazer uma leitura porque ela tem a percepção de que ela não faz a leitura como os seus colegas. Mas não tem já uma ciência que diz que o lado direito influencia um determinado caminho para a pessoa, o lado esquerdo outro, por exemplo, entre ciências, né, exatas e as humanas? Sim, mas mesmo assim nós temos transtornos de aprendizagem. No caso, se uma pessoa tem um direcionamento para humanas, tem dificuldades com números e não é descalculia? Não necessariamente, por isso que exige um diagnóstico específico. Ah, sim. Não é porque eu não gosto muito de matemática que eu tenha uma dificuldade de descalculia.
Mas é só os professores que vão perceber isso? Será que em casa os pais também não conseguem perceber? Podem, às vezes, se os pais forem mais atentos, eles conseguem sim perceber, às vezes, porque tem um outro filho, começa a perceber que o processo de ensino-aprendizagem está sendo diferente, né? Às vezes, do que foi com o filho anterior. Então, aí o pai, às vezes, começa a ter esse clique, opa, eu preciso buscar ajuda. Bom, no próximo bloco, então, nós vamos continuar esse assunto para ver, né, quais são os melhores tratamentos, como abordar essa situação para que essas crianças ou esses adolescentes não tenham, né, aí um déficit educacional. O intervalo é rápido, nós já vamos continuar. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Então a Vanessa já citou 3 problemas aí que ela vai detalhar melhor: dislexia, descalculia e disgrafia. Ficou bem explicado, eu acho, no primeiro bloco. Mas ainda há outros problemas, explica quais são. Sim. Bom, então dentro da prática clínica, nós temos outros tipos de transtornos que também acabam influenciando nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu vou citar aqui alguns, como, por exemplo, nós temos o TOD. TOD, o que significa? Transtorno opositor desafiador. Então esse acaba sendo um problema comportamental da criança. Nada de chocolate. Mas é uma doença também? Também é um tipo de transtorno que muitas vezes leva essa criança aqui a ter comportamentos inadequados na escola. Por exemplo, não obedece regras, provoca os colegas na sala, é uma criança mais inquieta, que leva a ter problemas com a coordenação, então é aquela criança que sempre vive lá no coordenador, por conta das suas dificuldades comportamentais. Isso, exatamente. Então, o ambiente que ela está, ela acaba complicando, né, deixando assim, um ambiente ruim. Um ambiente ruim, claro. Né? Também nós temos um que é muito importante citar, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que seria o TDAH? O déficit de atenção, né? Então são aquelas crianças que parecem estar no mundo da lua. Então quando a gente conversa, o professor está explicando e elas estão ali pensando, de repente o professor pergunta alguma coisa, elas não sabem nem do que estava falando na sala, não conseguem concluir suas atividades. O transtorno de déficit de atenção, ele pode estar associado com a hiperatividade. Se estiver associado com a hiperatividade, essa criança vai ser uma criança mais agitada. Mas eu iria te pedir para deixarmos para daqui a pouco o assunto da hiperatividade, porque antes, esses transtornos todos já citados, inclusive no primeiro bloco, que é a dislexia, disgrafia, descalculia e agora o TOD, que é o transtorno desafiador opositor. E significa uma pessoa assim que dá sempre problemas. São problemas mais comportamentais no ambiente. Comportamentais, e tem mais o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo isso pode também provocar bullying para essas crianças ou adolescentes, e isso também é outro fator para dificultar a evolução. Exatamente. Por quê, né? Nós não podemos esquecer aí que quando a criança acaba tendo um tipo de transtorno, ela acaba tendo uma baixa estima, porque ela tem uma percepção de que tem algo errado. Meus colegas conseguem ler e eu não consigo. Então elas já se fecham, se isolam, sentem uma certa vergonha. E aí, de repente, se ocorre a prática do bullying, essa criança pode vir a desenvolver uma depressão e um quadro de ansiedade. Vanessa, você que já trabalhou também em escolas, né? Isso. E essa questão do bullying parece que é insolúvel. Isso daí acho que sempre existiu e sempre vai existir. Né? O trabalho da escola tem que ser intenso, não só da escola, como de casa,
né, para que você faça o trabalho, para que se trabalhe empatia com essas crianças, que mostre a importância que é respeitar o outro com a sua diferença. Porque muitas vezes a prática de bullying é aquilo no outro que que é diferente, né? Nós temos alguns programas na televisão, principalmente americanos, em que se chama assim uma babá super especializada para aquelas crianças problemáticas, né? Os tratamentos em clínica pode ser melhor do que aquele estilo ou aquilo é o recomendável? Então, depende, né? Eu acho que assim, hoje a gente tem uma diversidade de tratamentos e que são importantes. Alguém poderia dizer assim, está faltando um pouco de educação e isso está proibido também por leis atualmente. Eu acredito que realmente palmada não resolve o problema. Então, nós vamos no próximo bloco, então, ver a questão de apatia, que pode ser confundido com preguiça, e também a questão da hiperatividade, que ainda tem mais assuntos para nós abordarmos. Intervalo de poucos segundos, nós já vamos continuar. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Também temos, Vanessa, aquelas crianças apáticas, né? A apatia, ou talvez se confunda com uma insensibilidade emocional, nada influi nas emoções da criança, ela parece assim sempre ausente, né? E também pode se confundir com uma simples preguiça. Qual que é a diferença? Tem? Na verdade, o que seria correto fazer, né? Quando a gente percebe essas questões em algumas crianças, seria realmente mandar para um especialista avaliar. Porque nós temos várias possibilidades. De repente pode ser uma depressão. Então aquela criança está apática, ela não se motiva a estudar, ela não quer fazer a sua tarefa, ou ela está passando um problema que às vezes é momentâneo dentro de casa. Então, assim, nós temos uma diversidade de possibilidades. Então, é muito, talvez assim, precipitado dizer que a criança está apática porque ela é preguiçosa. Ela não gosta de estudar, né? Quanto, na verdade, e o que acaba acontecendo? A criança acaba trazendo essa fala para o consultório. Tia, eu sou burro, eu não consigo fazer nada direito, porque essa baixa estima já tá assim, afetada. Então é muito importante um diagnóstico adequado. E esse diagnóstico adequado, ele vai vir de vários profissionais, não só do psicólogo. Muitas vezes, principalmente nos casos de dificuldade de aprendizagem, nós temos aí vários especialistas que podem atuar nesse diagnóstico, como, por exemplo, o neurologista, um psiquiatra, uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga, um terapeuta ocupacional. Que é bastante complexo, então. Sim, exatamente. Por isso que nós não podemos pegar um sintoma isolado e tirar uma conclusão precipitada. Seria uma coisa inadequada. E o contrário disso tudo seria a hiperatividade que você já citou há pouco. Essa hiperatividade, muitas vezes, ela já é percebida desde a primeira infância. Crianças com um ano e meio, 2 anos, na casa já são hiperativas e não dão sossego. Exatamente. E isso tudo também já precisa de tratamento desde o início? Caso a caso. Então, o que acontece? Muitas vezes, essas crianças, elas não têm uma dificuldade na aprendizagem. Elas têm até um QI dentro da média ou acima. Só que essas dificuldades podem aparecer, por quê? Porque elas não conseguem sentar, se concentrar, às vezes dar início à sua atividade, à sua tarefa, é onde começa a surgir a dificuldade na escola. Então, o que nós vamos ter que avaliar? Como que está sendo o desempenho nas tarefas, nas provas?
como está sendo a socialização dessa criança. Porque o que acontece? Se essa criança ela já tem a déficit de atenção ainda associado com a hiperatividade, muitas vezes ela é excluída do grupo. Os coleguinhas passam a não convidá-la para as atividades extras escolares, por conta do comportamento dela ser diferenciado. Então isso provavelmente pode vir a acarretar um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade. Como tratar isso tudo? Então, aí assim, o que nós vamos fazer? Nós temos Você já citou aqueles vários profissionais sim. que podem ser envolvidos, mas nem todos têm condições de procurar esses profissionais. Sim. É que hoje assim, a gente tem aí também como receber informações, receber orientações, né? Então, muitas vezes essas crianças, dependendo da situação, elas precisam até de uso de medicação. E isso a gente pode ter acesso também à rede pública. É lógico que às vezes o acesso aí dificulta um pouquinho conseguir chegar nesse processo, mas existem lugares em praticamente todas as cidades que a pessoa que às vezes não consegue pagar por aquele atendimento, nessas ela escolas pode. públicas, por exemplo, os educadores têm esse respaldo para quando eles percebem crianças assim? Eu acredito que não, pelo que a gente vê, né, existe um despreparo muito grande, porque eu recebo crianças tanto de escolas públicas quanto particulares e eu vejo, né, como chega de uma escola pública e como chega de uma escola particular. Geralmente da escola pública é a família que percebe o problema. E nesse assunto, que nós deixamos para o próximo bloco, é o fechamento de tudo isso, porque esse trabalho conjunto de pais e mestres, né, em qualquer nível, qualquer ano do aprendizado, da escolaridade da criança ou do adolescente, precisa existir e muitas vezes não existe. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Intervalo rapidíssimo. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Essa relação pais e mestres, muitas vezes ela é deficitária. A gente frequenta as escolas e vê que geralmente há essas reuniões rotineiras, Vanessa, e os pais são convidados a se fazer presentes, a acompanhar, né, essas questões todas que você abordou até agora. E às vezes são quase que crianças órfãs, porque os pais, ou por trabalho ou por outros motivos, não se apresentam. Essa educação também tem que vir de berço, né? Sim, é muito importante. E hoje nós estamos num contexto que é o seguinte, né? A família mudou muito, ela está muito diversificada. Hoje, às vezes uma criança, ela está sob cuidado de tios, avós, não necessariamente, ou às vezes só com a mãe, ou às vezes só com esse pai. Então nós já começamos a ter um problema nesse sentido. O modelo familiar mudou, né? E aí a criança, ela aprende como? Inicialmente com o modelo de casa, para depois partir para o modelo da escola. Então, em casa, ela vai estar recebendo o quê? Os valores, alguns conhecimentos. Chega na escola, o que ela vai aprender? Conhecimentos específicos, que são as matérias. Só que hoje nós também temos aí a mídia educando essas crianças. Então, o contexto dessa educação, ele ficou muito mais amplo. O que os psicólogos dizem dessa internetização das crianças e dos adolescentes? Desde pequenininhos, eles já estão com celular na escola. Qual que é o conselho para os pais nesse sentido? Evita? Não tem como. Essa é uma questão que assim, chega o tempo todo no consultório. Porque assim, o pai, se ele não der o celular para o filho, ele se sente mal.
É como se ele não estivesse conseguindo cumprir um papel de pai. Porque o amiguinho tem, todo mundo tem, né? O filho começa a pedir, então ele começa a se sentir mal. Então ele acha que por obrigação ele precisa dar o celular. Muitas vezes o que a gente orienta é a idade, estar observando o conteúdo, estar limitando, né, o tempo de uso desse instrumento, porque não dá também para a gente fingir que ele não existe. Né? Porque tá aí. E aí a criança vai chegar em casa e vai falar, olha, mas meu coleguinha tem e eu quero ter. Então eu acredito que é necessário limitar e supervisionar. Eu não sei como é que estão as leis nas escolas hoje, mas eu entrando em classes, eu vejo várias crianças, vários adolescentes com o celular ligado, com fone de ouvido dentro de classe. Isso também vai atrapalhar o aprendizado, Sim, não vai? exatamente. Ou eles estão ali escutando tarefas? Provavelmente a última coisa que eles vão fazer é procurar coisas referentes ao estudo ali, né? Exato. Muitas vezes estão copiando, mas estão com... Exatamente. Você não sabe o que ele está ouvindo, né? Tudo isso vai levar a dificuldades no aprendizado. Com certeza. E qual que é o conselho de vocês? E não só dificuldade no aprendizado, mas a gente vê um super estímulo que leva ao aumento da ansiedade, que acaba sendo uma outra dificuldade que nós temos. E eu já vi pesquisas falando que os adolescentes estão dormindo muito pouco, em média 6 horas de sono por dia, por conta desse uso abusivo do celular. E tem volta? É um caminho sem volta? Olha, é preocupante porque assim, é um momento que eles estão num desenvolvimento muito intenso, em que é exigido esse tempo de sono adequado para que eles consigam estabelecer no outro dia um melhor desempenho escolar. Pelo menos por enquanto eu acredito que é um caminho sem volta. Sim. Mas assim, já finalizando, Vanessa, existe também essa questão de que os pais deixam para os educadores nas escolas, para os professores, vocês se viram, vocês educam aí meus filhos, e ainda acham ruim quando acham que está errado o tratamento lá para os seus filhos. E já os professores também às vezes se evitam, né, essa educação, porque fala, tem que ser em casa, nós estamos aqui para ensinar matérias. Fala sobre isso. Os pais não podem deixar de exercer a sua função, que é educar, que é de formar o filho para o mundo. Então isso realmente é muito importante. Pai tem que acompanhar, tem que participar, né? Não é só levar para a escola e deixar que a escola devolva o seu filho, né, sabendo tudo. Já sabe tudo, já vai ser um excelente profissional, um excelente ser humano, porque não é assim. A formação escolar, como eu citei, ela vai trazer conhecimentos específicos, mas questão de caráter, de valores, de princípios, são aprendidos em casa. Nosso agradecimento à Vanessa, temos certeza de que foram assuntos bastante esclarecedores. Obrigada. Muito bem, TV Lombardi sempre trazendo esses assuntos de interesse da comunidade. Até mais.